narrativa da paixão e da crucificação de Cristo nos confronta com a realidade do pecado humano, mas também com a extraordinária extensão do amor de Deus. Era uma sexta-feira. Jesus caminhava pela via dolorosa. Sofria uma profunda agonia física e emocional. Ele foi torturado, foi cuspido, cruelmente zombado, açoitado diante da histeria da multidão que desejava a sua morte. Jesus foi condenado à morte, morte de cruz. Como cordeiro, foi levado ao matadouro e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Assim, carregou a sua própria cruz, andando pela via dolorosa em direção ao Gólgota, o lugar da caveira. Ali, suas mãos e seus pés foram cravados no madeiro. Jesus foi crucificado. A dor era profunda, sufocante, agonizante. Soldados lançam sorte por suas vestes. As mulheres observam à distância. A multidão fica a olhar. Silêncio, trevas, dor. A angústia de alma tomava conta do Salvador, que sem pecado sofria. Neste cenário, o teólogo Douglas Webster, ele observa o seguinte, que no nascimento do Filho de Deus houve luz ao meio-dia. Na morte do Filho de Deus houve trevas ao meio-dia. A escuridão do céu testemunha as trevas espirituais que o envolveram. Trevas que separam de Deus. Eram os nossos pecados sobre os seus ombros. Pecados que nos separam de Deus. Pecados estes que estavam agora sobre ele. Jesus se faz pecado por nós. Em profunda dor e agonia, Jesus clama em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Este é o grito da agonia da cruz, o grito do abandono, da separação. Neste momento, o Pai e o Filho estão separados. Jesus ecoa as palavras do Salmo 22, um salmo messiânico onde o rei Davi, falando como servo sofredor, exprimia sua aflição e angústia diante de Deus, perguntando por que Deus o havia abandonado. Este clamor de Jesus, na agonia da cruz, cumpre a profecia deste salmo de autoria do rei Davi. Era um grito de angústia, pranto e dor. Jesus neste momento se fez pecado por nós. Aquele que não tinha pecado assumiu a minha, a sua e a nossa culpa. Como um cordeiro inocente, puro, sem mancha, sem mácula, foi oferecido ao sacrifício da cruz. No altar do Calvário, em nosso lugar, sobre ele, os nossos pecados foram lançados. Deus derramou a sua justa ira sobre Jesus. O que era nosso, agora pesava sobre o nosso Senhor Jesus. O pecado que nos separa de Deus estava sobre ele. Jesus experimenta do abandono e desta separação. Ao expressar essas palavras, Jesus exclama o seu sentimento de total abandono. O grito de Jesus é um grito de genuíno abandono. Na escuridão, ele estava completamente sozinho, experimentando de total abandono de Deus, para que ele pudesse morrer e sofrer como pecador em nosso lugar. João Calvino observa dizendo que se Cristo tivesse morrido uma morte física, teria sido ineficaz. A menos que a sua alma partilhasse do castigo, ele teria sido um redentor de corpos somente. Em consequência, ele pagou um preço maior e muito mais excelente ao sofrer em sua alma os terríveis tormentos de um homem condenado e abandonado. Jesus desfruta de uma separação real e pavorosa do Filho com o Pai. Voluntariamente aceita, tanto pelo Pai como pelo Filho, por causa dos nossos pecados e sua justa recompensa. A citação das Escrituras, Deus meu, por que me desamparaste? É a expressão deste horror de grandes trevas, deste total abandono de Deus.
O grito descreve o cruel castigo de um homem inocente e justo. O desamparo de Jesus na cruz deve ser então equilibrado com uma afirmação que é igualmente bíblica. Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo em Cristo. O abandono de Cristo na cruz é o acolhimento de Deus para que nós pudéssemos ter a experiência de sermos recebidos por Ele. Deus abandonou Jesus na cruz para que eu e você pudéssemos ser recebidos por Ele. O Senhor Jesus paga os nossos pecados, enfrenta a morte e é sepultado. Mas este não é o fim da história. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou, venceu a morte, está vivo agora à direita de Deus Pai. Deus abandonou o seu Filho na cruz em nosso lugar para que nós pudéssemos ser acolhidos por Ele, mediante a sua obra redentora na cruz. A verdade da cruz reforça 3 verdades sobre nossas vidas que eu quero destacar aqui. Primeira verdade é acerca de nós mesmos. Nosso pecado deve ser extremamente horrível. Nada revela a gravidade do pecado como a cruz. O que levou Cristo à cruz foram os nossos pecados e o imenso amor de Cristo em levar o juízo desses pecados e desfazê-los. A segunda verdade é acerca de Deus, onde o sacrifício de Cristo na cruz é a máxima expressão do amor de Deus por nós. Deus poderia com justiça ter nos abandonado à própria sorte, ao próprio destino, era o que merecíamos, mas Ele não nos abandonou. Por causa do seu imenso amor por nós, Ele veio até nós por meio de Cristo. Isso é mais que amor, é graça. E a terceira verdade é acerca do próprio Cristo. A salvação em Cristo nos foi oferecida. Ele a comprou para nós com um alto preço, preço de sangue. A obra de Cristo na cruz foi completa, eficaz e nos resgatou da morte e do pecado. A cruz de Cristo é o fundamento da nossa salvação e o convite de Deus para desfrutarmos de sua presença. Diante da cruz, os nossos pecados foram perdoados. Podemos lançar sobre os seus pés tudo aquilo que nos aflige e que nos separa dele, pois ele já as cravou na cruz. Nesta Páscoa, humilhe-se aos pés da cruz. Confesse os seus pecados. Louve pela salvação gratuita dada por Deus, pelo perdão completo e seja cheio do amor abundante de Deus por você. Que você e sua família tenham uma feliz Páscoa e que a sua verdade esteja ancorada na salvação que nós encontramos em Cristo Jesus. Deus te abençoe e até mais.